Estamos de volta e prestes a completar 84 anos, Votuporanga tem várias histórias inusitadas gravadas na memória dos seus moradores. Há exatamente 68 anos, quem caminhava pelo tranquilo jardim em frente à atual catedral foi surpreendido por um acidente aéreo que por muito pouco não terminou em tragédia. Os detalhes do pouso forçado do saudoso aviador Vicente Lupo, no centro de Votuporanga, você vê agora na reportagem de Danila Rui Martins e Carlos Nunes. Quem passa diariamente pelo centro de Votuporanga, mais precisamente pela praça em frente à catedral, pode desconhecer ou até nem imaginar que o local já foi cenário de um acidente aéreo. Esse episódio, no mínimo curioso, marcou a vida das pessoas em Votuporanga e, segundo a prefeitura, o acidente aconteceu no dia 26 de maio de 1953, há exatos 68 anos. O avião era pilotado pelo amante da aviação, Vicente Lupo. Falecido em 2018, começou a voar aos 16 anos e até trabalhou numa empresa de táxi aéreo. Foi instrutor do Aeroclube de Votuporanga de 1967 a 1984, formando cerca de 250 pilotos. O pouso forçado que o Vicente Lupo teve que fazer aqui no centro de Votuporanga aconteceu mais ou menos aqui nesse local que nós estamos. Ali ao fundo nós temos a Catedral de Votuporanga, aqui é claro era tudo terra na época. Desse outro lado aqui hoje nós temos o terminal de ônibus de Votuporanga e essa barreira onde ele precisou fazer esse pouso forçado ficava mais ou menos aqui, ó. Então, para evitar um acidente maior ou uma tragédia, ele teve que fazer esse pouso forçado. E você, sabia dessa história? Nascida e criada aqui, mas não sei dessa história. Qual que seria a reação do senhor que o senhor, nesse momento, tivesse um avião caindo aqui? O que eu fazia? Aí eu ia ficar quieto. Não saia correndo, não? Não dá tempo. Aí entra em pânico, né? Você sai correndo, né? Na hora. Ixi, na hora. Naquele dia, o que era para ser uma viagem tranquila, quase se transformou numa tragédia. Um problema de vazamento de combustível provocou um pouso forçado. Quem poderia imaginar que essa aterrissagem seria no centro da cidade, em cima de uma parreira de primavera? O presidente do Aeroclube na época, João Okimoto, chamou para buscar esse avião. E esse avião estava parado há algum tempo lá. E eles fizeram o motor funcionar, enfim, né, vieram para a cidade. Chegando aqui em cima da cidade, esse motor desse avião característica era ter um carburador invertido na parte de baixo, com uma cuba, um copinho de vidro. E o copinho se rompeu, vazou a gasolina, o motor parou e ele, enfim, procurou um lugar para pousar, né, fazer um pouso forçado com o avião, um pouso de emergência, e achou, enfim, uma parreira no centro da cidade, né? O filho conta que mesmo após o acidente, o pai nunca deixou de voar. Aliás, aviação e motocicletas eram as grandes paixões da sua vida. Frequentava o aeroclube com os amigos, todo mundo, e a paixão dele era ensinar. Ele tem vários pilotos aí, tenho certeza, voando até hoje. Eu tive o prazer de ser o último aluno dele quando ele resolveu deixar a aviação, enfim, né? E ele passou essa veia para os filhos, que tanto eu quanto o meu irmão mais novo, o Paulo, é piloto, ainda é piloto, e o filho do Paulo mora nos Estados Unidos e é piloto numa empresa aérea lá. A cunhada de Vicente, Cirlei Lupo, também dá seu testemunho do que ouviu do cunhado sobre essa história. Ele sempre contava que quando ele caiu na parreira e ao lado era um salão que a dona Ormezinda Jatobá dava aula. E naquele momento, o salão, ela estava dando aula, tinha alunos, mas ele posicionou na parreira para não ter, assim, não ter um desastre, né? Podemos dizer. O comerciante Paulo César Rapace é de família tradicional da cidade e morador antigo de Votuporanga. Ele faz parte
do grande círculo de amizades da família Lupo e tinha Vicente como um dos seus grandes amigos. Ele conta que na época do acidente era apenas uma criança, mas lembra da repercussão da queda do avião na praça do centro da cidade. Corremos lá tudo para ver e o avião dependurado como é que chama, aquele varal de primaveras que tinha lá, né? E aí ele desce sem problema nenhum, conseguiu descer, né? Não é aterrissar. E foi o comentário, a cidade inteira foi lá ver e tal. E o Vicente era hábil, e o nosso aeroclube já era referência naquela época, né?